Salve, salve apaixonados por som automotivo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal EduSom. E é o seguinte, galera, já segue nossas redes sociais aqui, ó, o Instagram vai ficar na descrição do vídeo, vai ficar também o link do Kawaii e também vai ficar o link do YouTube aí para você que não faz parte ainda da família EduSom. Se você quiser fazer parte da nossa família, fiquem convidados aí a seguir as nossas redes sociais. Então hoje o vídeo vai ser, Edu, como que eu faço um corte de frequência no sistema 4 vias, no sistema 5 vias, como que eu posso fazer o corte de frequência? Então galera, as primeiras informações que a gente tem que saber são os cortes de frequência. Como que vem os cortes de frequência? O corte de frequência ele é definido pela caixa, pela FS do alto-falante. A corneta, por exemplo, esse tipo de corneta aqui, ele tem um corte de frequência, esse tipo de corneta tem um corte de frequência. Então, cada equipamento do seu sistema tem um corte de frequência para você fazer determinada via. Então, se temos 4 vias, por exemplo, essa caixa aqui, ela está sintonizada em 80 Hz e esse alto-falante ele tem um FS de 64 Hz. Então, eu coloquei lá em 70 Hz até mais ou menos 400 Hz, que é o que esse alto-falante consegue responder para mim. Então a primeira via do grave já está ali de 70 mais ou menos a 400 Hz. As cornetas, como eu estou usando essa boca aqui, a 2250, HL 2250, eu fiz um corte nela de 800 Hz, tá? De 800 e tá indo até 3500 Hz. Porque aqui eu uso duas titânio, essas duas aqui são titânio, então a titânio assume de 3.500 até 18.000 kHz. Então, Edu, mas eu tenho um sistema 4 vias. Por exemplo, eu que falta o médio ainda, que eu não tenho médio no meu som, eu poderia estar fazendo um corte de 70 até uns 250, colocasse um médio de 8 ou de 10 polegadas, melhor seria o de 8 no meu caso, por exemplo, cortaria de 250 Hz a 1K. E trabalharia a corneta fenólica de 1K até mais ou menos 3.500. Então não tem muito segredo, galera, para a gente fazer um corte de frequência. Ah, mas é um sistema 5 vias, é um sistema 4 vias. A gente sabendo trabalhar cada região de frequência certinho, não tem segredo. Se já que fosse um grave de 15, um grave de 15 tocando numa caixa sintonizada em 50 Hz, por exemplo, um tornado. Então o meu corte de frequência em 50 Hz com o tornado. Na ocasião, um médio de 10, que seria, na minha opinião, ficaria melhor com 2 tornados, 2 médios de 10. Então, 2 médios de 10 trabalhando até 150 Hz, né? O tornado trabalhando de 50 a 150, o médio trabalhando de 150 até 1K, a corneta fenólica trabalhando de 1K até 3.500, o titânio trabalhando de 3.500 até mais ou menos 10.000 kHz. Se o cara tem Twitter também no sistema, colocar o Twitter de 10.000 até 18.000 kHz. Então a gente consegue fazer todo esse equilíbrio do som, todo esse corte de frequência, né, que a gente está fazendo em cima desse som, desse sistema de vias. A gente tem que fazer, quando a gente não tem equipamento, infelizmente a gente tem que fazer meio por cima. A gente tem que fazer analisando mais ou menos em que região trabalha cada via, em qual é o FS de cada equipamento. O FS do alto-falante é 60 Hz, o FS desse drive aqui é 800 Hz, o FS desse Twitter é 6.000 kHz. Então, trabalhando em cima do FS, você já consegue ter um ponto, uma base para você trabalhar o corte de frequência. Não tem uma receita de bolo de eu chegar aqui e falar, não, é assim, assim, assado. Porque se eu faço uma regulagem de ouvido aqui, por exemplo, eu faço uma regulagem de ouvido, o cara pode levar no RTA e usar o Smart e tá tirando um rendimento muito maior do que eu, né? Do que eu tiraria. Com certeza um som com maior qualidade, mas às vezes perderia um pouquinho de agressividade no som, porque perderia algumas características do gosto musical, por exemplo, o gosto musical meu. Então cada um faz o seu tipo de regulagem. E a gente que está no YouTube, que a gente está tentando ajudar da melhor forma. Então, deixa esse likeão aqui no YouTube. Deixa o coraçãozinho para nós aí no Kawaii. E siga também o Instagram, que a gente está postando todo dia. A gente está fazendo postagem no Instagram. Fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Valeu, fui.